Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Sabino. Vou deixar esse recado para vocês que admiram o meu trabalho e para vocês também que não. Quero deixar bem claro aqui informado, gente, eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade. Eu só faço apenas a minha exegese, a minha interpretação. Então, se você admira o meu trabalho, seja bem-vindo. Não sou guru, não sou um sábio, não tenho resposta para tudo. Eu apenas faço o meu trabalho de interpretação. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Porque o primeiro ali seria uma espécie de prólogo para os dias. Sim, sim. Então, na verdade, ele abre ali como um prólogo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá, agora vamos lá. De que forma foi criado os céus e a terra? O que mais tinha? Aí você chega no versículo 2º, aí que nós temos lá, versículo 1º, versículo 2º. E a terra era sem forma e vazia. Olha que coisa interessante, espera aí. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e a terra era vazia. Aí você tem que entender o quê? Um deserto, uma terra cheia de água, que ele vai dizer assim, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você não vê as águas sendo criadas, mas as águas são existentes. Aí você vê... Sim, né? Você não vê a água sendo criada, mas por que alguns querem pegar da palavra Shammai, que é céus, colocar água ali? Tá bom, então coloca água ali. E tá aí, os céus foram criados como? Quando é que os céus foram criados, então? Então, se ali for um prólogo, né, for como se fosse uma espécie de introdução, aí depois que vai vir a explicação da criação, é como se ele estivesse fazendo um resumo, né, um prólogo de um resumo em relação à criação, né? Olha só, o Luiz já falou o seguinte, professor, transferir um Pix no valor significativo para ajudá-lo. Galera, muito obrigado a todos vocês, tá, que tem esse carinho aí pelo professor, que estão ajudando o professor, tá? Quem puder... vai lá, faz um Pix, professor. O professor está precisando, está com a mãe no hospital, não está podendo gravar as aulas, não está nem conseguindo dar atenção para o próprio canal dele. Então vamos ajudar, vamos contribuir, quem puder, por gentileza, tá? O Scania aqui, que também é um dos meus mestres aqui, ó. Sabino, você está me deixando nervoso hoje. Valeu, mestre Scania. Esse Scania está nervoso, viu? Luiz, obrigado aí pelo Pix. E Scania, fique em paz, meu filho. Toma um suquinho de maracujá. Esse Scania é sensacional. Ô, Sabino, então, o que acontece? A gente sabe que para a gente poder ter água, a gente precisa dos componentes moleculares da água que vai formar o elemento H2O, né? Que é hidrogênio e oxigênio. Só que o Sol e as estrelas só vão ser criadas no 4º dia. Então, como que a gente vai ter os elementos químicos para poder formar a água antes disso? Não tem como, é impossível, né? Então, a gente está vendo que é um trecho que ele, se você coloca ele como sendo a criação do Big Bang, você entra num paradoxo, entra numa contradição e você vai ter que partir para uma perspectiva anticientífica, tá? Se você coloca como ele sendo uma criação em um período que já havia coisas, né? Como se Deus fosse uma espécie de demiurgo, como se ele estivesse moldando a matéria já existente. Então a gente tem uma possibilidade de encaixar algum tipo de solução ali, né? Então, quando se fala desse... A Terra estava sem forma e vazia. As raízes, as palavras ali podem dar um sentido de terra arrasada, de alguma terra que está deserta, que está desabitada, alguma coisa nesse sentido? Então, porque na verdade, se pegarmos a expressão sem forma e vazia, que é tohu vavohu, né, o que acontece? Existe um conceito antigo que o escritor, na verdade, ele procura utilizar a expressão tohu vavohu, que eu tenho a tradução como deserto, né, varia de concreto para deserto, para o abstrato, que é vazio. Então, na verdade, ele procura desmitologizar a expressão que era de Terron, né, associado quase que a Terron, que Terron vem de Tiamat. Então, se você for estudar a estrutura da língua semítica, a raiz, você vai chegar em Tiamat também, né, dentro das suas várias vertentes do vocábulo. Então, na verdade, você tem um princípio que era o Deus dos céus e a terra. E a terra, interessante que, se me fala a memória, tem uma conjunção aqui, que o que acontece? Deixa eu ver aqui. Verhaaretz, o que acontece? Vamos lá, algum problema que existe.
Algumas pessoas, uma certa época, um certo tempo, entendiam que o versículo 2º do Gênesis não tem nada a ver com o primeiro. Não tem nada a ver com o primeiro. Que o primeiro é de uma forma isolada e o segundo é um outro tempo, um outro momento, que aí existe um tal do hiato. Então existe um espaço de tempo entre o versículo 1º e o 2º, onde existiam os dinossauros, está no versículo 1º, houve a destruição, aí inicia-se o versículo 2º, que é a Terra pós-dinossauros. Até essa teoria é existente, tá? Chamado teoria, existe. Eu fui debater... Teoria do intervalo, né? Primeira vez que eu fui na TV fazer um debate na HIT foi justamente esse assunto. Se existia um intervalo de tempo entre o versículo 1º e o versículo 2º. E aí eu falei que não haveria possibilidade, porque você tem uma conjunção no versículo 2º. Então, a mesma terra do versículo 2º é a mesma terra do versículo 1º. Por isso que tem a conjunção. Então, a conjunção está ligando a oração do versículo 2º com a oração do versículo 1º. Então, não consigo fazê-la de forma independente, como muitos querem fazer. Errado. Então, não tem como. Então, Verraar é dizer que é uma conjunção. E a terra, qual terra? A terra do versículo 1º. E a terra era sem forma e vazia. Ô pai, o que ele está dizendo? Ah, ela não tinha vida, não produzia nada. É isso que nós podemos entender como deserto e vazio. Então nós não tínhamos animais, nós não tínhamos seres humanos, nós não tínhamos vida orgânica nenhuma nessa terra. Porque para que haja vida, precisamos do quê? De sementes, precisamos de um processo, exemplo, fotossíntese, dependemos de vários processos científicos, precisamos do elemento água também. Para que haja vida, precisamos da chuva também. Só que para que haja chuva é necessário que haja o quê? O sol, né? Só que aí o sol é criado no 4º dia, né? Então, a gente vai ter um problema também com as plantas que vão ser criadas antes do sol, né? E a luz também, né? Vai ser criado luz antes do sol e das estrelas. Você falou uma coisa muito interessante, professor, que eu tenho esse livrinho aqui, que ele é do Enuma Elish, que ele traz essa história. E aqui, antes de começar a história propriamente dita, ele traça esses paralelos, né? Entre a história do Enuma Elish com a da Bíblia. Então, assim, eu vou ser sincero, eu vendo a história, é praticamente impossível a gente indagar que não houve uma apropriação dessa história para se construir Gênesis, né? Porque é muita similaridade, é muito paralelismo. A gente observa que existe um Deus principal que ele não está conseguindo derrotar Tiamat e o Apsu, né? Que são duas formas de água, que são os abismos, né? Os abismos, eles eram essas águas caóticas, né? Então, eles eram o Tiamat e o Apsu. E aí eles convocam um novo Deus para fazer essa guerra, travar essa guerra, e esse novo Deus, ele vai lutar contra Tiamat, né? E vai dividir ela em duas partes. Assim que ele divide a Tiamat em duas partes, ele cria um céu, né, feito com uma das metades da Tiamat, e nesse céu vai ser a habitação dos deuses, onde os deuses vão morar. Nesse caso, e depois e até a ordem é interessante, é a mesma ordem que está na Bíblia, e ele vai criar, ele vai colocar os deuses, os Shamash, a deusa da lua, que o senhor falou o nome, esqueci, para governarem justamente as estações, os tempos, para servirem como sinais. Tem como a gente desassociar uma história da outra? Faz sentido isso? Não tem como desassociar, não. Quando você vai chegar na questão do vento, aí você vai ver 4 ventos. Né? Que ele solta os ventos, né? O espírito paira, né? O vento paira. Porque, lógico, na Bíblia você coloca esse espírito, né? Que é Ruach. Então, Ruach tem várias conotações. Pode ser vento, respiração, ar, sopro. Pode ser espírito, mas não o espírito como algumas pessoas querem entender, o Espírito Santo, mas vai um vento, um sopro, né? Que agitava, Merarefet. Então, agitava, espalhava, como fosse um redemoinho sobre as águas. Então, a construção que existe entre o Gênesis e Enuma Elish é um paralelo, tem muita concordância. Volto. Não tem como. O problema é que a forma cronológica do Gênesis não está numa forma ideal, cronologicamente, conforme nós entendemos hoje. Igual, pô, se você tem tarde de manhã, exemplo, primeiro dia, né? Quer ver Gênesis, acho que é 1:3, deixa eu pegar Gênesis 1:3 aqui,
que vai dizer o seguinte, deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil para mim. Não, depois da luz, né? Versículo 4. E viu Deus que era boa luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite e foi tarde e manhã o dia primeiro. Peraí. Para você trazer uma distinção entre tarde, manhã, noite, você precisa dos dois instrumentos, que é a rotação, lua e sol, para que gere um dia de 24 horas, para você dizer que existe uma tarde ali. Então você vê que não está em ordem cronológica, não tem como, porque o sol é criado no quarto dia. E nós estamos falando de uma luz que é criada no primeiro dia. Só que essa luz que é criada no primeiro dia não está dizendo que é o sol. Não está dizendo que é o sol. É como se fosse um processo de uma, como falei, a luz, da visão do escritor, que essa luz já gerava alguma vida dentro do aspecto da terra. Ele vê o que a luz era boa, vamos lá, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus, é até complexo isso, né? E viu Deus que era boa luz. Deus precisa ver alguma coisa para saber que é boa, né? Não existe isso, né, gente? Então, por isso que eu falo que deixa seus rastros na narrativa do conceito ainda mitológico, do conceito ainda politeísta. Porque esse Deus que o escritor coloca não é um Deus absoluto. Não é um Deus que não precisa ver nada. Ele não precisa de um processo significativo de criação. Então ele coloca o quê? Que se Deus é um Deus limitado, que primeiro ele cria uma coisa, vê se é bom ou não. Se for bom, beleza, fecha-se o raciocínio. Aí vem Deus, espera, agora eu vou consultar os outros engenheiros. E aí? Vocês concordaram? Gostaram aí? Ficou bom essa luz aí? Tá top? Tá bem posicionada? Tá iluminando bem? Tá. Então é bom. Ah, é bom. Então tá bom. Então fecha. Agora ele vai para um outro processo. Aí ele tem que ver que é bom. Porque se ele vê que é ruim, o que ele vai fazer? Ele vai deixar? Não. Então você vê que a visão do escritor da narrativa, ele está ainda impregnado dentro do conceito dele, da cultura, da época e do tempo, questões que tinha que ver com alguma coisa que era bom. Tem que ver que é tove, é bom. E se for aí tem que desfazer. Então, Deus da Bíblia é um Deus limitado, ou seja, o escritor faz isso com ele, né? Vamos continuar o raciocínio aqui? Sensacional. Rapidinho, deixa eu só ler o superchat aqui, senão eu vou perder. A Milene mandou 5, falou, boa noite, Antônio e Sabino, 2 grandes inteligentes, parabéns pelo trabalho, espero que todos abram os olhos como eu e meu esposo. Poxa, muito obrigado, Milene, um abraço aí para você e para o seu esposo, tá? Obrigadão. A Débora aqui mandou aqui, 5, live sensacional, conteúdo acadêmico, explicado de forma clara. Parabéns a vocês pelo conteúdo, enriquecendo o raciocínio de todos os inscritos. Estamos juntos. Muito obrigada, Débora, ao Lucas. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, tá, galera? E, galera, só que o último superchat, o Júnior, mandou o seguinte, não sei inglês, esse livro é em português? Tem em português, mas é difícil achar, tá, ô Júnior? Esse aqui que eu tenho, ele é em inglês, tá? E realmente é difícil achar versões em português, mas eu sei que existam, tá? Então, o Sabino, galera, trouxe aqui pra gente várias questões que só nesses primeiros versículos de Gênesis já faz a gente trabalhar, né? Já faz a gente esquentar a cuca em relação a isso. Então, o Sabino, o Marduk, na mitologia babilônica, ele é o deus que ele é incumbido de derrotar Tiamat, só que ele derrota Tiamat com um presente que ele ganhou. Ele ganhou o vento. Os ventos eram as armas que o Marduk usou para derrotar a deusa Tiamat, que era esse abismo, né? Que é um oceano caótico, tá, galera? As pessoas pensam abismo e querem colocar como se fosse o espaço, né? Como se fosse o espaço. Não, o abismo ali é esse oceano caótico que era Tiamat e que era o Apso, tá? Então ele usa o vento, golpeia ela com o vento, e aí ele derrota ela após esse golpe desse vento violento, que era o vento mais furioso que ele tinha de todos os que ele recebeu. Então, isso não tem como ser desassociado do Gênesis, porque é praticamente a mesma coisa, não é isso? É isso mesmo, Antônio. A parte do Enuma Elish eu vou deixar contigo, porque eu também tenho, vou até compartilhar aqui, não vou ler, eu quero hoje destrichar da forma que está o texto aí no hebraico. Aqui, tá aqui, Enuma Elish, tá aqui, o elemento vento, o espírito pairar, o vento do Gênesis. Eu tenho todo o conceito, que são 36 páginas, que eu já resumi tudo. Elemento água no poema babilônico. Aí eu tenho resumo, elemento nomear, que é a questão de dar nomes. Versículo 3 ao 5, que eu vou trabalhar sobre isso, o nome no épico. Quando nenhum dos deuses começar a existir, e coisa alguma tivesse recebido nome. Olha que interessante isso,
Que esse Ataba primeiro do Enuma Elish aí. Aí o elemento luz, nós íamos falar agora sobre a ideia da luz, e a questão do que, e viu que a luz era boa, né? E separou Deus. Então, vou entrar mais no hebraico aqui, e aí você tem o Enuma Elish, como eu falei para você, e foi tarde de manhã, o primeiro dia, né? A forma que existe. Bom, eu tenho tudo aqui, mas aí eu deixo o Enuma Elish com você, que eu quero só colocar justamente as indagações que existem ao ler isso daí mesmo, no próprio português. Não precisa nem muito do hebraico. Igual nós estamos aqui, ó. O versículo de número 2, né, que eu estava falando sobre, aqui é o Espírito, né? Que é o vento se movia sobre a face das águas, como eu estava falando. Então você tem abismo. Vamos lá, você tem 3 questões aqui. Primeiro, a terra sem forma e vazia. Aí você tem as trevas sobre a face do abismo. Depois você tem as águas. Você tem 3 questões aqui que são complexas. Que imagem que esse escritor tem de dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra? Beleza. Então vamos entender os céus como universo, para simplificar o raciocínio, e veremos no que vai dar, quer ver? Então Deus foi lá e criou o universo. Dentro do universo nós temos vários planetas, e um desses planetas é o planeta Terra. Beleza? Maravilha. Tá. Aí vai dizer, e a terra era sem forma e vazia. Peraí, então eu vou ter que entender o globo, não tenho que achar uma forma do globo, mas sim uma questão de deserto e vazio, sem produtividade, no aspecto dentro da esfera. Beleza, sem forma e vazia. Aí nós temos, depois de sem forma e vazia, nós teremos o seguinte, e trevas sobre a face do abismo. Para aí, agora tem que parar. Quando a gente vai pegar trevas, escuridão, na face do abismo, que aí você pergunta, que raio de abismo é esse? Que escuridão é essa? Que trevas são essas? Espera aí, mas não existe a luz da aurora? Será que tudo é escuridão? Se Deus criou os céus e a terra, logo no céu, se é o universo, logo o sol tem que estar embutido nisso, a lua tem que estar embutida no versículo 1º. Não tem que estar no 4º versículo. Então não pode dizer que existe trevas. Abismo, que abismo? Agora vamos tentar imaginar um abismo. E aí tem um problema. Águas. Aí diz que o Espírito parava sobre a face das águas. Logo, então você tem que ter que em todo o globo terrestre existe o quê? Um dilúvio. As águas, não, os oceanos, né? Todos os oceanos unificados. Então nós não tínhamos a separação dos oceanos ainda. Nós não tínhamos ainda a porção da terra seca, que vai entrar aqui o texto. Então nós temos que ter o globo terrestre inundado de água, como fosse um dilúvio universal. Pronto. Um dilúvio universal teríamos que ter nisso, para que o Espírito pairasse. Se existe água praticamente no globo todo, em todas as nações, em todos os cantos, vida haveria então de que forma? Na terra não, porque está encharcado. Só existe água. Animais marinhos ainda não, porque não diz que os animais ainda tinham sido criados, né? Então nós temos algum probleminha no versículo 2. Continuamos. Aí Deus não se preocupa com a água. Deus vai se preocupar com a luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha que interessante. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, que ele não está falando do sol aqui, e as trevas chamam noite, que não tem nada a ver com lua aqui. E foi a tarde e amanhã o dia 1º. Aqui é onde está o maior impasse. Que luz é essa? Luz dos deuses? E chamou Deus... Pode falar, Antônio. Não, exatamente. Eu tenho esse livro aqui, ó, que é o Pensamento do Antigo Oriente Próximo, né, que são lá o Egito, né, a Mesopotâmia, são todas as religiões ali do Mediterrâneo, Crescente Fértil. E aqui nesse livro ele trata justamente essa questão que para os povos antigos do Mediterrâneo, eles acreditavam que a luz ela era independente do sol. Porque, por exemplo, assim, já viu dias nublados que você não vê o sol, mas você sabe que está de dia, porque está claro, né? Quando começa a amanhecer, primeiro vem a luz, depois aparece o sol. Então, no entendimento dos povos antigos, existia essa luz primeva, tá? Que é o que vai chamar os autores com quais a gente trabalha, a luz primeva, e depois vinha o sol sobre essa luz primeva para governar, tanto que eram os deuses, né? Os deuses na antiguidade, eles eram os governantes dessa luz. O sol, a lua.
Por que eles pensavam assim? Porque tinha dia que não tinha lua, mas estava lá à noite, né? Então, esse pensamento era o pensamento do povo antigo. Então, para o povo antigo, a luz não era dependente do sol e nem das estrelas. Por isso que a gente vê esse conceito arcaico dentro da Bíblia. Consegui corroborar com alguma coisa, Sabino, nesse quesito? Lógico, sempre. Sempre, sempre. Exemplo, aí onde que entra um outro problema dentro da narrativa aqui, dentro do versículo de número 3, que diz assim, versículo de número... Isso, não, versículo número 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã, o dia primeiro. Algumas pessoas querem pegar dentro dessa narrativa, o dia primeiro ou o primeiro dia, como dias, não como dias, mas como eras. Então criou-se eras e muitas eras para que Deus criasse todo o universo, tudo. Não. Infelizmente, eu sei que isso é uma teoria, por isso as pessoas querem colocar os dinossauros no capítulo 1 do Gênesis, e é forçar o texto, é dizer aquilo que o texto não está dizendo. Por quê? Porque a palavra dia, yom, né, no sentido aqui, o sentido básico, yom em hebraico, presta atenção, sentido básico da palavra yom em hebraico é um período de 24 horas mesmo. Não é eras, não, tá? Existe a questão de eras, existe. Mas por que eu não posso traduzir aqui, yom, para eras? Porque eu tenho a expressão tarde e manhã. Eu tenho a expressão manhã e tarde. Eu tenho uma enumeração de dias. Tanto que vai entrar nisso, aí vai entrar no quê? No 7º dia, que é o dia do descanso. Então não são 7 eras, não, é dias mesmo. É possível isso? Lógico que não. Lógico que não. Isso que ele está falando, galera, tá aqui, ó, corroborado, tá? Na Bíblia King James, tá? Tem outros especialistas estão endossando isso aí que o professor está falando. Todos os comentários que eu tenho trazem isso também. Que primeiro, o conceito primeiro desse Yom é dia literal, justamente por causa que ainda tem o conto de passar a tarde e a noite. Né? Tá passando a tarde e a noite sem sol e sem estrela. Né, Sabino? Sim, justamente. Então é essa questão que nós temos aqui já no versículo de número 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Volto. Então, o dia de 24 horas que ele quer colocar. Porém, nas outras cosmogonias, vai usar questões de eras? Vai. Mas aí é um consenso, alguns teólogos colocaram como era, justamente para poder conciliar com a idade da Terra. Porque se caso pegássemos, pegássemos aqui do jeito que está aqui na narrativa bíblica, então a Terra tem 5.700 e algumas coisas de anos. Isso infelizmente, né, gente? E a Terra não tem isso, né? A Terra não tem isso. Então, por isso que eu falo, é espiritualizar demais, é querer enfeitar demais, é querer pegar relatos bíblicos para dizer que a Bíblia está certa em cima da ciência. Não, isso não existe. A ciência, em primeiro lugar, e acabou. Tá? Volta. Primeiro é a ciência é o que prova. A Bíblia é a verdade? Não, nesse quesito não, é uma adaptação. Tá? Porque tem gente que imagina que a Bíblia é o primeiro, e o único livro de religião no mundo, o livro sagrado. Não, gente, não, me desculpa, viu? Desapontá-los, tá? Não, isso não é a verdade, tá bom? Isso aí é o que colocaram na sua cabecinha, você acha que essa é a verdade. Ah, professor, mas eu pensava que era, que nós viemos de Adão e Eva. Então, se você acha que você veio de Adão e Eva, tudo bem. Eu não vim, não. Eu vim do meu pai e da minha mãe, não vim de Adão e Eva, não. Vim do meu pai e da minha mãe, tá? Não vim de Adão e Eva nenhum, não, tá bom? Aí nós temos depois que ele vai dizer... E disse Deus, haja uma expansão, olha lá, haja uma expansão no meio das águas, versículo 6. E agora lascou. Oi, pode falar. Agora lascou. Olha o versículo 6 que interessa. Deus não criou o mal, Deus criou tudo, meu amigo. Segundo a Bíblia, Deus criou tudo. Vamos lá. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, já existentes, e haja separação entre águas e águas. O que a gente vai entender separação entre águas e águas? Água doce de água salgada, mar, rios, oceano. Peraí. Aí agora eu tenho que generalizar. O que foi que se tornou rio? O que foi que se tornou mar? O que foi que se tornou oceano? O que foi que se tornou água salgada? E aí você tem que entender isso. Quando foi, o momento, porque a água doce vem da onde? Você se lembra, Antônio? A água doce vem da onde?
A água doce, ela vem da água que ela cai, por exemplo, na terra, e aí na terra ela vai passar pela purificação dos minerais e aí vai se transformar em água doce, né? Isso, pode vir de chuva, pode ser de manancial, pode ser do lençol freático, pode ser uma série de fatores, mas aí tem um problema, né? Você vê como não tem tanta lógica. Se o globo todo está cheio de água, é água salgada, aí vem o problema. Então é tudo água doce, tá? E a água salgada surgiu como? Você entende? Então, quando Deus faz o céu e a terra, então ele tem que fazer o salito, o sal, né, do mar, né, que existe o sal lá do mar, tem que fazer toda a construção científica do solo para que se tenha água doce, e aí você faz separação. Só que ainda não apareceu a porção seca ainda. Então você tem um globo ainda não apareceu. E a chuva, ela vai levar seu sal, né? Porque o sal ele vai ficar. Por isso que a gente consegue fazer o sal, né? O processo do sal geralmente, antigamente, eu não sei hoje, né? Mas antigamente botava uma porção de água, né? Ela evaporava. Aqui onde eu moro tem isso, né? Tem essas fábricas de sal, né? E aí evaporava e ficava só o sal ali, depois que eles iam refinar. Mas assim, depois quando chovesse, ia cair na água salgada de novo, né? Então, como que você vai ter água doce se não tem terra, né? E eu acho que é isso que o Sabino está querendo dizer, né? Vai chegar ainda. Deixa eu responder aqui o Alexandre Gonçalves. Alexandre Gonçalves, o primeiro livro não é livro, porque livro não existia, tá? Esquece livro. Livro vem bem depois, tá bom? É pedra, meu amigo, talhado em pedra. Ela vai lá na Suméria, tá bom? Primeiro livro, primeiro conceito de religião, de Deus e tal, é o povo sumeriano, tá bom? Talhado em pedra, com achados arqueológicos, tá? A Bíblia, ó, tem o Antigo Testamento, o livro do Gênesis. É isso. Era dessa forma, tá bom? É bom, tá no canal certo, tá no canal que isso aí, ó. É isso aí. Então, os primeiros registros escritos de religião, de deuses, é em pedra, meu amigo, tá? E são o povo sumeriano, tá bom? Lá, sumeriano, babilônico, egípcio e por aí. Depois que vai surgir o povo hebreu, colocando Deus, Tetragrama e Elohim como seu Deus único, tá? Que é a Bíblia que os senhores têm em mão, achando que é o livro sagrado e que conta tudo e resolve tudo na vida do ser humano, né? Infelizmente, essa não é a verdade. Então, te ensinaram a mentira, você comeu o gato por lebre, tá bom? Continua o raciocínio aqui. Então, nós temos aqui a separação das águas, apenas das águas. Não existe a porção seca até então. Aí vem olha só que interessante agora. Aí Deus, no versículo 7, ele faz, no versículo 6 ainda, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão. Interessante é que Deus fala assim, ó, que haja isso, que exista isso. Primeiro Deus fala assim, ó, que haja, que aconteça. Aí quem é que vai fazer essa separação? Quem é? E fez Deus a expansão e fez separação. Peraí, então para que ele vai falar que haja alguma coisa? Parece que ele está desenhando um projeto e aí ele tem que executar o projeto e depois de executado, ele não faz cálculo nenhum não, viu? Ele sem cálculo nenhum, ele faz o projeto, elabora o projeto, desenha, executa, aí depois ele vai ver se ficou bom. Se ficou bom, não, ficou bom. O que eu fiz aqui ficou bom. Não, então, beleza. Então, aqui eu paro, vamos para a próxima. Então, é o Deus. Aí o pessoal fala, né? Da onde viu o arquiteto, Deus, o arquiteto do universo da maçonaria? Então, é aqui, ó, capítulo 1 do Gênesis. Deus coloca como arquiteto. Primeiro, ele elabora o projeto, faz os cálculos, ele mesmo executa e depois ele diz que foi bom aquilo que ele fez. Mas vamos continuar aqui. O pessoal tem que entender, quer ver? E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Olha que interessante agora. Versículo 8. E chamou Deus, então Deus, vamos lá. Deus, ele diz, haja, ele faz e ele chama. E chamou Deus a expansão céus, ele vai dando nome, hein? Então a expansão ele chamou céus. E foi tarde e manhã o dia segundo. Pronto, agora vem os céus. Que céus nós estamos tendo? Nós estamos tendo céus com água aí agora. Qual é o estado? Líquido, que não é. Gasoso. No caso aí, essa raquia, ela é uma chapa de metal, né? Tanto que vai ter lá, depois, se eu não me engano, em Jó, ele vai falar que o céu ele é sólido como espelho fundido.
Ele vai falar, o céu ele é sólido como espelho fundido. Quando a gente tem um dilúvio, ele vai falar assim, abre-se as janelas ou comportas do céu, e aí cai as águas, né, do dilúvio, sai lá de cima dessas janelas, dessas comportas. E aí que vai ter essa inundação mundial, como era justamente no princípio, antes da separação. Antes da separação era essa inundação mundial, as águas do caos, e aí depois, durante o dilúvio, vai voltar essas águas, né? Porque ele abriu a comporta do céu. O céu tem janela, tem porta, tem tudo isso. Aí, nos livros e comentários, eles vão falar o seguinte, que nos povos daquele período, era esse o pensamento que eles tinham, né? Que em cima, pelo causa que o céu é azul, eles imaginavam que era a água que estava lá em cima, sendo segurado por uma espécie de abóboda, por uma espécie de domo, né? E aí esse domo estava contendo as águas da criação, no caso aí, né? O que você trouxe aí, eu vou fazer a leitura do comentário aqui, falou da palavra araquia, etimologicamente significa selo, espalhar, conceito de Ezequiel 6:11, Isaías 42:5. Em Êxodo 39:3 significa espalhar-se por martelamento, isso no tronco pier. Aí em Jó 37:18 fala dos céus sendo espalhados como um espelho derretido. Aí o substantivo ele é raro, fora do Gênesis 1. Vai ter apenas Ezequiel 1:21 e Daniel 12:3, que vai descrever o firmamento como brilhante. Tais comentários podem sugerir que o firmamento era visto como uma cúpula, como você falou, uma cúpula de vidro sobre a terra. Mas como as descrições mais vívidas ocorrem em textos poéticos, a linguagem pode ser figurativa. Certamente Gênesis 1 não está preocupado em definir a natureza do firmamento, mas em afirmar o poder de Deus sobre as águas. A separação do céu e da terra é um tema familiar nas cosmogonias antigas, mas o controle das águas parece ser peculiar a Enuma Elish e ao Gênesis. Há também a implicação de que o próprio céu foi criado por Deus. Aí tem um firmamento no conceito babilônico, eu não vou ler aqui, que vai falar sobre Marduk e Tiamat, que você já sabe, depois você pode fazer a leitura aí. Então esse é o conceito que existe. Aí ele faz essa separação, aí ele vai para o segundo dia da criação, aí vem a tarde e vem a manhã. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e agora vem, e apareça a porção seca. E assim foi, agora mudou. Então o que ele faz? Aí ele tem um oceano, tem um domo, tem a parte toda da estruturação da parte das águas de cima, como se coloca aí. Agora vamos aparecer os continentes. Caso nós estamos tendo a palavra Eretz como a terra toda, o globo terrestre. Então quando fala apareça a porção seca, agora tem que aparecer os continentes. Agora nós temos aí a porção seca, nós temos os rios, nós temos os mares, nós temos os oceanos, e agora nós temos todo o continente africano, tudo que existe. Né? Tem que ter um continente agora, a porção seca. Senão, eu posso agora, dentro da perspectiva do escritor, eu colocaria o universo? Não colocaria o universo. Por quê? Vamos lá por quê agora. Vamos diferenciar um pouquinho aqui. Porque o escritor não tem ideia de continente. O escritor não tem ideia de outras nações. O escritor não rodeou o mundo todo para saber o que existia. Então, a ideia ele tem que partir do princípio daquilo que ele conhece como povos. Daquilo que ele conhece dentro da sua historicidade, do seu desenvolvimento, se ele se locomoveu, de que forma. Ele está dentro de uma porção seca, está dentro de um monumento, está dentro de uma história de um império, o escritor. Então, ele está dentro de uma cultura, mas ele tenta imaginar isso. Então, vamos entender que temos duas vertentes, né? Agora, a forma mais fácil de colocar dentro da perspectiva do escritor é que não pode ser o universo todo, mas vamos colocar que seja, né? A terra toda, vamos dizer assim, né? Vamos lá. E chamou Deus a porção seca terra, que aí vou pegar o versículo 10 aqui em hebraico, deixa eu puxar aqui. Vamos ver qual porção terra é Eretz também, quer ver? 10. Vaikra Elohim Lavashá Eretz. Aí, ó, tá vendo? Ó? E chamou Deus a porção seca terra. Lembra lá do terra que você falou Eretz? Lembra que eu falei da conotação? Então, no versículo 1, e aqui no versículo 10, chamou a porção... Peraí, então não pode ser o globo. Porque o globo já é existente. Para que haja separação entre alguma coisa, está inserido dentro disso. Então, por isso que eu falei que nós podemos entender de duas formas, conforme eu coloquei agora, na perspectiva do escritor, que ele vai usar o mesmo vocábulo. Então, fica difícil você entender. Quando ele fala de terra, ele não está falando
do globo todo terrestre. Ele está falando da ótica e da posição com qual ele está ali, o qual ele consegue visualizar. Então, essa até é uma terra limitada, não pode ser o globo terrestre. Não pode ser, tá? Aí nós temos aqui o versículo 10, que vai dizer, e chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então você tem agora os mares e você tem a terra. Você tem a porção, você tem o mar, você tem o rio, você tem o oceano. Ou seja, vamos lá dizer, ali é a parte do Eufrates. Se nós formos pegar longínquamente, que é o que vai trabalhar o rio Tigre, que é o que ele vai... Quais são esses mares que ele enxerga? O Eufrates, o Tigre, o Hidekel. Então você tem ali a Mesopotâmia. Essa é a terra... É onde vai chegar. Essa é a terra que o escritor tem em vista. O quê? Ali a Mesopotâmia, que é entre rios. Então são as terras, porções secas entre os rios, que é a Mesopotâmia. Essa é a imagem que ele tem aqui agora. Aí fica mais fácil, né? Galera, que orgulho desse cara. Esse cara é fera demais, galera. Esse cara é brabo. Olha só, cara. Aqui, ó, o Enuma Elish traz tudo isso, ó. Aqui, ó, a separação das águas, onde que ele vai fazer o firmamento, é com a pele da Tiamat. Ele divide a Tiamat em dois, Sabino, e cria com a pele dela essa estrutura que seria a raquia na Bíblia, né, o domo, e bota as águas em cima, né? Em seguida, ele vai fazer a criação, né? Ele vai botar ali os firmamentos, tudo isso, né? E aí, o mais interessante é que essa é a criação da Babilônia. Aqui, ó, criação da Babilônia, tá? E do templo. E também do templo, né? Ele faz o templo tanto dos deuses quanto o templo de adoração. E tem uma coisa aqui que é interessantíssima, deixa eu ver se eu acho, que é justamente isso aí que você falou, que é o seguinte, depois ele chama a localização dessa construção no rio Eufrates, e o outro, eu esqueci o nome agora, deu um branco, qual é essa, Bina? É Eufrates e o... Eufrates, Tigre, Hidekel... Isso, Tigre e Eufrates. E está aqui nesse livro, né? Então, a Bíblia, de vez ela colocar a localização dela lá nas terras prometidas, não, ela vai colocar onde? Da onde que ela está tirando o seu mito de criação, no mesmo local, né? Numa Elis, né? Tanto que, se você pegar o pai do povo hebreu, que é o Abraão está vindo da onde? Da Babilônia, né? Ele era um politeísta, isso aí quem pode falar até melhor do que eu é o próprio Sabino. Então, se você pega todo o contexto ali, ele está falando de uma criação a partir da visão babilônica, não é uma visão deles em si, eles estão pegando outro mito e ressignificando. Não é isso, Sabino? Sim, não é uma revelação como alguns queiram pensar, né? Não se trata de revelação da criação, não, é uma adaptação, que é isso que ele está fazendo, dentro da cultura o qual ele está ali inserido. E ele faz a adaptação, tenta tirar o politeísmo, que na verdade não consegue 100%, deixa os seus devidos rastros do politeísmo, né? Então, infelizmente é assim. Tigre e Eufrates, tá? Os mesmos rios, fica no mesmo local, onde Marduk está fazendo a criação dele, é o mesmo local da Bíblia. Então a Bíblia só pegou e plagiou, isso é um plágio, galera. Pegou a história e copiou na cara dura. Só botou o Deus dele no lugar. Plágio 100%. E tanto que esses rios, eles saem da onde? Segundo a Bíblia, sai do Éden. Onde que o Éden está? No coração da Babilônia. Aí onde está o Éden? O jardim de deleites, onde Adão vai ser criado. Adão é criado na Babilônia, ou seja, os babilônios criaram Adão, que é a Dapa. Que não é depois eu tenho vídeo sobre isso, mas deixa eu continuar aqui um pouquinho mais. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!